Agora são 8h10. Agora há pouquinho a gente estava com contato com Salvador, com a nossa repórter Paloma Moraes, trazendo informação para a gente atualizada. E claro que a gente vai continuar em cima, acompanhando aquele caso brutal do homem que agrediu a namorada em Ilhéus, na Bahia. Foi flagrado, as imagens são bem fortes, né? Acho que todo mundo já viu essas imagens, são horríveis. Ele agredindo com socos essa mulher, ele foi preso depois, né? Essas imagens... Quem tá na nossa live tá vendo a imagem. Então... são bem fortes essas imagens. Ele sabia que estava sendo filmado, né? Porque em algum momento ele aponta, inclusive, para a câmera. Ameaça quem está filmando. Exatamente. Eram garotas. E por falar em ameaça, ele já fez ameaças anteriores, agressões anteriores. Já são pelo menos 10 denúncias, né? 11ª foi essa aqui, que resultou na prisão. A gente restabeleceu o contato com a Paloma Moraes para trazer mais informação para a gente. Fala aí, Paloma. Bom dia, voltamos aqui a falar sobre esse assunto. Deve ser concluído aí no dia 31 de outubro o inquérito da polícia sobre o caso do homem filmado agredindo a socos a namorada numa rua de Ilhéus, aqui no sul da Bahia. O prazo de 10 dias que a polícia tem para concluir esse inquérito começou a contar na última quarta-feira, quando Carlos Samuel Costa Filho, de 33 anos, se apresentou à polícia. Ele estava foragido depois de ter a prisão preventiva decretada no último dia 15. A defesa dele alega que ele sofreu ameaças de morte após a divulgação aí do vídeo e por isso ele demorou para se apresentar à polícia, e ele ainda fala que o cliente estava bêbado quando agrediu a Franciele Azevedo. Carlos Samuel foi levado para o presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus. O suspeito foi novamente ouvido pela polícia ontem, na quarta-feira, mas o conteúdo do depoimento não foi divulgado. Franciele Azevedo disse que continuava a relação porque ele sempre pedia desculpa e falava que não se lembrava do que ele fazia. Ela namorava com ele desde março deste ano. Franciele não registrou um boletim de ocorrência, né, sobre esse caso, mas por ter uma prova e pública, o vídeo, a investigação ela corre independentemente da vontade da vítima. Carlos Samuel tem outras 10 queixas de violência doméstica, mas apenas 2 procedimentos chegaram à justiça. Em 2016, ele foi acusado de agredir a própria mãe com um empurrão, mas a idosa ela não quis levar adiante a denúncia. Mas ele foi condenado em um desses casos, que foi em 2015, por cárcere privado, ameaça e lesão corporal praticados contra outra mulher, mas por ser réu primário, ele não chegou a ser preso. Agora, após a finalização deste inquérito relativo a esse vídeo divulgado aí na internet, o caso ele será analisado pelo Ministério Público, que pode oferecer ou não a denúncia à justiça, que também decidirá se condenará ou não o homem por essa agressão. Agora, que coisa inacreditável, né? O sujeito faz o que faz, ele tem 10 queixas anteriores por violência doméstica, 2 desses casos viraram processos na justiça, ele foi condenado em um desses casos, como disse a Paloma, em 2015, lesão corporal e ameaça contra uma outra mulher, mas aí, deu o quê? Réu primário. Ele foi preso? Não chegou a ser preso. É escandaloso. Aí o que faz um sujeito desse que volta às ruas? Agride outra mulher. Repete exatamente os mesmos crimes. E vai ser preso quando? Quando matar uma mulher? A gente vai esperar ele matar uma mulher para prender um cara desse? Porque só pode ser isso. Vamos acompanhar quanto tempo mais esse sujeito vai ficar preso. Quantos dias mais. Se essa prisão vai ser convertida em alguma coisa. Porque o histórico mostra exatamente isso. No interior de São Paulo, no interior de São Paulo, em que um homem num Natal ou Réveillon entrou numa família e fez uma chacina, matou a mulher, matou o filho, matou mãe, fez uma verdadeira chacina. E ele tinha contra ele, contra essa mulher, ela justamente já tinha interposto ali, eram acho que pelo menos umas 7 ocorrências anteriores. Até que ele chegou lá na festa de final de ano e matou a família toda da ex-mulher dele. E aí uma das argumentações é que ela havia tentado retirar um boletim de ocorrência. Então isso que é importante, porque a Paloma apontou aqui 2 coisas. Em 2 casos de agressões, não foi adiante, não registraram a ocorrência. Por isso que houve a mudança da Lei Maria da Penha. Porque muitas vezes essa mulher, você imagina uma mãe e prestar um boletim de ocorrência contra um filho. Por mais que seja um monstro filho, essa mãe resiste. Então, a mudança na Lei Maria da Penha veio por este motivo, para dizer o seguinte:
ela não pode mais retirar, porque isso acontecia, tinha muita pressão psicológica, às vezes da família, às vezes não pode, porque aí o Estado passa a ser responsável pelo acompanhamento desta denúncia. Então não tem nem essa desculpa se alguém disser, não, porque não registrou. Não, o Estado passa a ser o responsável a partir do momento que é o primeiro registro. Eu fico impressionada com o advogado falando, mas ele estava bêbado. Ele não lembra o que aconteceu. Dane-se! A culpa é da bebida agora? Isso deveria ser um agravante. Assim como uma pessoa que pega um carro embriagado não pode usar isso como um atenuante. Pelo contrário, é um agravante no crime cometido. E o advogado, ao usar essa argumentação, ele está sendo técnico, porque ele sabe que cola, porque ele sabe que pode funcionar. Agora, esse tipo de argumentação, quando é no caso de uma mulher, é utilizado para desqualificar a vítima. Vocês já perceberam? Uma mulher vítima de uma agressão, vítima de um estupro, vítima de um abuso qualquer, mas ela estava bêbada. Então isso desqualifica a acusação. Vocês percebem como é? Como é sensível a diferença e como o sistema funciona de uma maneira diferente para um homem agressor e para uma mulher agredida? No caso dele, ele estava bêbado. É um atenuante. Ele não se lembra. Ele não sabia o que estava fazendo. No caso da mulher, vítima, ela estava bêbada. Portanto, pediu para isso. Que essa argumentação não seja aceita. Porque é só o que falta. É só o que falta isso colar no tribunal e algum juiz aí decidir que, pelo fato de o cara estar sem posse de suas faculdades mentais, ele pode sair fazendo o que já fez 10 vezes. O que já fez contra a mãe. E que papelão para a Justiça da Bahia, que no final das contas termina no chefe da polícia. Na verdade, não é para a polícia, né? A Justiça ainda não entrou em ação. Mas é tudo parte do mesmo sistema. Que no final das contas termina essa corda no chefe da polícia, que é o governador. Certo? De ter um cara como esse circulando depois dessas imagens chocantes que a gente mostrou aqui, que o Brasil inteiro viu. Que revoltaram o Brasil inteiro. E mulheres, não se intimidem. Denunciem. É difícil, é preciso se unir a outras mulheres, mas essa realidade muda. Toda vez que a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, precisa mexer nessa ferida, precisa expor casos assim, para que menos casos aconteçam desse tipo. Para isso, é importante denunciar, vencer todas as barreiras, o machismo, as dificuldades. Se expor é difícil, é um momento tão delicado em que a mulher fica tão vulnerável, mas é preciso denunciar. Bem lembrado, Marisa Lima. Quem já não ouviu essa argumentação no caso Robinho? Mas aquela garota estava bêbada. É isso. O que ela estava fazendo lá? Bêbada, no meio de um monte de homens. Obrigado, Marisa, pela participação.